Shalom, shalom, bem-vindos a todos, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje nós iremos acompanhar a leitura Vayehi, referente a Parashá Vayehi. Eu sou Esther. Vamos começar a leitura? Yaakov pede a Yosef para ser enterrado em Eretz Israel. Yaakov viveu com seus filhos e netos no Egito, num local chamado Goshen. Somente seu filho Yosef vivia na capital, porque ele era o governador. Depois de uma vida repleta de dificuldades, Yaakov finalmente desfrutou de 17 anos de paz e pôde servir a Hashem com tranquilidade. Pouco a pouco ele foi envelhecendo e ficando mais fraco, até sentir que a sua morte estava próxima. Yaakov então pediu a Yosef que viesse visitá-lo. Ele disse a Yosef: "Eu quero que você me faça uma promessa que somente você conseguiria cumprir, porque você é governador. Depois que eu morrer, não deixe que eu seja enterrado aqui no Egito. Leve-me para Eretz Israel, a Terra Santa, e enterre-me na gruta de Marhipelá, juntamente com meus pais Abraham e Isaac." Yaakov fez Yosef jurar que ele lhe faria isto, e Yosef jurou. Yaakov ficou feliz. Ele se curvou para agradecer a Hashem que Yosef prometeu cumprir o seu desejo. O Midrash explica: por que Yaakov pediu para não ser enterrado no Egito, mas somente em Eretz Israel? Yaakov tinha duas razões porque não queria ser enterrado no Egito. A primeira, com seu Ruach HaKodesh, ele previu que um dia Hashem traria as 10 pragas sobre os egípcios, e uma delas seria a praga dos piolhos. Os piolhos infestariam a terra do Egito, e Yaakov não queria que o seu corpo ficasse coberto deles. Segundo, Yaakov tinha medo que os egípcios considerassem seu corpo como algo sagrado, porque eles sabiam que ele era um homem santo. Eles poderiam se curvar para este e transformá-lo em um dos seus ídolos. Como Hashem destruiria todos os ídolos egípcios, Yaakov não queria que o seu corpo fosse destruído. Além disso, ele não queria que Hashem punisse por ter causado aos egípcios adorar mais um ídolo. Yaakov também tinha um motivo porque ele queria especificamente ser enterrado em Eretz Israel, em vez de qualquer outro lugar na face da terra. Ele sabia que no futuro, quando Hashem ressuscitar os mortos em Terriat Hametim, aqueles que estão enterrados em Eretz Israel se levantarão primeiro. Para aqueles enterrados fora de Eretz Israel, Hashem criará passagens subterrâneas especiais através das quais seus corpos rolarão até Eretz Israel. Como este rolamento será incômodo e doloroso, Yaakov preferiu ser levado para Eretz Israel e enterrado lá. Um Midrash. Yaakov foi o primeiro homem a adoecer antes de morrer. Até a época de Yaakov, as pessoas estavam bem, e então, quando chegava o momento da sua morte, elas repentinamente morriam. No final da sua vida, a pessoa dava um espirro e com isso a sua alma deixava seu corpo. Yaakov rezou para Hashem: se uma pessoa morre de repente, ela não tem tempo de abençoar os seus filhos e dar-lhes instruções. Por favor, Hashem, dê-me um sinal antes de eu morrer, para que eu possa dar orientações à minha família. Hashem aceitou a tefilá de Yaakov. Quando Yaakov adoeceu, ele soube que era a hora de abençoar os seus filhos e dar-lhes suas últimas orientações. Observação: quando uma pessoa espirra, nós lhe desejamos boa saúde, para nos lembrarmos que há muito tempo atrás um espirro era fatal e agora, graças a Deus, não é mais. Yaakov abençoou Efraim e Menaché.
Pouco depois, um mensageiro avisou ao Yosef: seu pai está doente. Ele imediatamente pegou seus 2 filhos, Efraim e Manassé, e viajou com eles até Goshen, porque ele queria que seu pai os abençoasse. Quando Yosef entrou com seus 2 filhos, Yaakov perguntou: quem são estes? Yaakov não enxergava bem em sua velhice e não os reconheceu. Estes são os meus filhos, Yosef respondeu. Trago-os mais para perto e os abençoarei, disse Yaakov. Yosef colocou Menassé, seu filho mais velho, à direita de Yaakov, e seu filho mais novo, Efraim, à esquerda do avô. Yaakov pôs suas mãos sobre as cabeças dos seus netos, mas de uma maneira estranha, ao invés de colocar sua mão direita sobre a cabeça de Menassé, que estava à sua direita, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, Yaakov cruzou seus braços. Sua mão direita ficou então sobre a cabeça de Efraim, e a esquerda sobre Menassé. Antes que Yosef pudesse falar algo, seu pai começou a bênção. Que Hashem, aquele que sempre enviou o seu anjo para me proteger, também envie o seu anjo para proteger estes meninos. Que eles sempre mereçam ser chamados de filhos de Abraham, Isaac e Yaakov. E assim como os peixes se multipliquem nas águas, que os filhos de Yosef se fortaleçam e se multipliquem na terra de Eretz Israel. Observação. Quando a bênção de Yaakov se concretizou, nós vemos no Sefer Yehoshua 17, 14 ao 18, que a bênção de Yaakov se realizou. Os filhos de Yosef reclamaram: a terra que recebemos em Eretz Israel é muito pequena para nós, porque nos tornamos muitos. Este foi o cumprimento da bênção de Yaakov. Aderet Eliyahu Rei. Yosef então falou: pai, põe a sua mão direita, a mão mais importante, sobre a cabeça de Menassé, pois ele é o meu primogênito. Yaakov se recusou. Eu troquei as minhas mãos de propósito, ele explicou. Tanto Menassé quanto Efraim terão filhos ilustres, mas Efraim, o mais jovem, tornar-se-á mais notório. Ele terá um descendente, o grande líder Yehoshua, que trará os judeus para Eretz Israel, e que um dia fará o sol ficar parado no céu, enquanto ele luta contra os seus inimigos. Eu coloquei a minha mão direita sobre a cabeça de Efraim, porque sei que a tribo de Efraim será maior. Da mesma forma, quando pais judeus no futuro abençoarem seus filhos, que vocês sejam como Efraim e Menassé, eles sempre colocarão Efraim antes de Menassé, porque Efraim será o mais notável dos dois. Então Yaakov prometeu a Yosef: para você, Yosef, eu darei um presente especial. Tratarei você como um primogênito, que recebe uma porção dupla. Você não será contado apenas como um shevet, uma tribo, mas seus filhos Efraim e Menassé serão contados como 2 shevatim separados. Yaakov abençoa seus 12 filhos. Então Yaakov enviou mensageiros para reunirem seus 12 filhos. Ele queria abençoar a todos antes de morrer. Quando todos os filhos estavam à volta da cama de seu pai, ele anunciou: agora eu revelarei um segredo a vocês. Eu contarei quando Mashiach virá, no final do exílio. Mas quando Yaakov quis falar mais, ele não conseguiu. Hashem não lhe permitiu, porque ele não queria que os judeus soubessem a data em que Mashiach chegará. Yaakov ficou preocupado, porque Hashem tirou o Ruach HaKodesh, a profecia, de mim, de modo que não pude continuar a falar. Ele pensou: talvez seja porque um dos meus filhos não é um tzadik.
Talvez um ou alguns deles sirvam a ídolos, como seu ancestral Terá, ou o seu avô Lavã fazia. Yaakov perguntou aos seus filhos: todos vocês servem somente a Hashem? E todos responderam juntos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Israel. Yaakov, todos nós acreditamos em um Hashem. Yaakov exclamou: Louvado seja Hashem. Meus filhos são todos tzadikim, que servem a Hashem. Então Yaakov abençoou seus 12 filhos. Suas palavras foram ditas com Ruach HaKodesh. Quase todas elas já foram cumpridas e algumas ainda se concretizarão na época de Mashiach. Término da leitura do pequeno Midrash, porção Vayehi, para o ciclo de 5.786. Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe e nós nos vemos de volta na próxima semana. Shalom, shalom.